Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da união de eventos e da probabilidade condicional. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: calcular a probabilidade usando a combinação de eventos, união ou interseção. Calcular a probabilidade de um evento ocorrer dada a ocorrência de outro, é a probabilidade condicional. E compreender quando dois eventos são independentes. União de eventos, a probabilidade de ocorrer um evento A ou um evento B, ou seja, a probabilidade da união de dois eventos A e B é dado porque a probabilidade de A união com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A e B. Situação: lançando um dado, qual é a probabilidade de sair um número primo ou de união, um número ímpar? Então, nós temos aqui o número primo, 2, 3 e 5 são os números primos. O nosso evento A tem 3 elementos. Número ímpar, nós temos o 1, o 3 e o 5. O nosso evento B também tem 3 elementos. E a interseção é o 3 e o 5, formada por 2 elementos. Então, substituindo aí na nossa fórmula, na nossa relação, a probabilidade de A é 3 sextos, né? Porque o dado tem 6 faces, então 3 em 6. A probabilidade de B também é 3 sextos, porém a gente subtrai a interseção de 2 sextos. Então, nós vamos ter aí que a união é igual a 4 sextos, que simplificando dá 2 terços. Eventos mutuamente exclusivos: dois eventos A e B serão mutuamente exclusivos somente se a interseção for vazio, ou seja, eles não têm elementos comuns. Ao lançar um dado, qual é a probabilidade de sair o número par e ímpar? Vamos ver. Número par, nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, nós temos 3 elementos. E o número ímpar também nós temos 3 elementos, o 1, 3 e o 5. A interseção deles é vazia, né? Ou seja, o número de elementos da interseção é zero. Portanto, a probabilidade é zero. Ou seja, a gente chega à conclusão que os eventos A e B são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque é impossível sair o número par e ímpar ao mesmo tempo. Ou sai par ou sai ímpar. Então, um exclui o outro, né? Nesse caso. Se saiu par é porque não saiu ímpar e vice-versa. Probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que já ocorreu o evento A. Para isso, usamos a seguinte notação: probabilidade de B barra A. E essa probabilidade é a interseção entre os eventos A e B, dividido pela probabilidade de A, que é a condição. Ou então, a probabilidade condicional pode ser o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos de A, que é a condição. Vamos ver na prática. Um exemplo: um dado é lançado e o número da face de cima é observado. Letra A: se o resultado obtido for par, qual a probabilidade de sair dele ser maior ou igual a 5? Então, a condição, né, se o resultado for par, é a condição. Pares, nós temos o 2, o 4 e o 6, 3 elementos. E agora a pergunta: maior ou igual a 5 é o evento B. Maior ou igual a 5, nós temos o 5 e o 6. Porém, a interseção é formada apenas pelo 6. Então, apenas um elemento na interseção. Então, a probabilidade condicional é a interseção, que tem 1, dividido pelo número de elementos de A, que são 3, 1 terço. Na letra B, se o resultado obtido for maior ou igual a 5, qual é a probabilidade de ele ser par? É o contrário da letra A. Então, a condição agora é a face ser maior ou igual a 5, ou seja, saiu o 5 ou o 6, formado por 2 elementos. Obter um número par é o evento B, 2, 4 e 6, sendo que a interseção com o evento A
é de apenas um elemento, que é o 6. E a probabilidade é a interseção dividido pela probabilidade, pelo número de elementos de A, ou seja, é 1/2. Ainda no lançamento de um dado, exemplo C, se o resultado obtido for ímpar, qual é a probabilidade dele ser menor que 3? Ímpar, nós temos 3 números, o 1, o 3 e o 5. E menor que 3, nós temos o 1 e o 2. A interseção desses dois conjuntos só tem o número 1, ou seja, só tem um elemento. Então, a probabilidade, 1/3. Na letra D, se o resultado obtido for menor que 3, qual a probabilidade dele ser ímpar? Menor que 3, nós temos o 1 e o 2, ou seja, 2 elementos. E ímpar? Ímpar nós temos o 1, o 3 e o 5. Interseção dos dois é só o número 1, ou seja, apenas um elemento. E a probabilidade condicional, 1/2. Eventos independentes. A definição, dois eventos, A e B, de um espaço amostral S. Diremos que A independe de B se a probabilidade de A condicionada a B for igual à probabilidade de A. Ou seja, isto é, A independe de B se a ocorrência de B não afeta a probabilidade de A. Então, o que significa isso? Que ocorreu um evento B, mas o fato de ocorrer o evento B não interfere na probabilidade de A. Por que não interfere? Porque a probabilidade de A condicionada a B continua sendo a probabilidade de A. Observemos que se A não depende de B, né, se A independe de B, então B também ele é independente de A. Vamos ver por quê? Porque a probabilidade de B condicionado a A é a interseção dividida pela probabilidade de A. A interseção, a gente pode estar dizendo que é a probabilidade de B vezes a probabilidade de A condicionada a B. E essa probabilidade de A condicionada a B é exatamente a probabilidade de B, é a probabilidade de A, né? Porque o A independe de B. A gente cancela as probabilidades de A, sobrando apenas a probabilidade de B. Ou seja, a probabilidade de B condicionada a A continua sendo a probabilidade de B, ou seja, ocorrendo ou não o evento A, não interfere também no evento B. Dois eventos, A e B, são chamados independentes se a interseção deles for o produto, né, da probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Eventos independentes, vamos ver então uma situação prática. Duas pessoas praticam tiro ao alvo. A probabilidade da primeira atingir o alvo, né, é 1/3. E a probabilidade da segunda é 2/3. Eles são eventos independentes, ou seja, o fato de A e B acertar ou errar não interfere na do outro. Se os dois atiram, qual é a probabilidade de os dois atingirem o alvo? Né? Como eles são eventos independentes, e depois ao menos um atingir o alvo. São duas perguntas. Vamos ver então a letra A. Né? Na letra A, a probabilidade de ambos atingirem o alvo. Olha só, ambos atingirem é o A e o B atingir, é a interseção. E a interseção, já que eles são independentes, é o produto das probabilidades. Então, eu vou pegar 1/3 vezes 2/3. Isso vai dar 2 nonos. Essa é a probabilidade de ambos atingirem o alvo. Na letra B, ao menos um atingiu o alvo. Pode ser que o A atinja e o B não. Ou então o contrário, o B atinge e o A não. Ou então pode ser que os dois atingem, porque é pelo menos um, pode os dois atingir. Então aqui nós temos o seguinte, esse ao menos um pode ser A ou B, ou seja, é a união. E essa união, como eu falei, né, pode ser que o A atinja e o B não. É o complementar do B. Ou então o A não atinge, é o complementar do A, mas o B acerta. Ou então ambos acertam. E substituindo então, nós vamos ter que a probabilidade de A é 1/3 e a do B não acertar também é 1/3.
A probabilidade do A errar é 2/3 e do B acertar também é 2/3. E a probabilidade deles acertarem, do A é 1/3 e do B é 2/3. Fazendo primeiro os produtos e somando, nós vamos chegar em 7/9. Essa é a probabilidade de pelo menos um atingir o alvo. Chegamos ao final desta aula, vimos a união de eventos, a probabilidade condicional e os eventos independentes. Procurem fazer os exercícios propostos e participem do plantão para esclarecer as dúvidas. Uma boa semana para vocês, pessoal. Um abraço e até breve.